Paz do Senhor a todos, bom dia, firmes e fortes. Se está firme, está forte, a pegada é essa. Aqui no Anjos da Fé, o pessoal já está se alimentando. Café da manhã aqui é diferenciado aí, ó. Aí, ó, café da manhã aqui, ó. Miojinho. Olha lá, ó. Café da manhã reforçado aqui, a bênção demais, ó. Eu acordei esse dia ali que tá vendo. Café da manhã aqui, doação da Adela, pão quentão. O pessoal já está nos preparativos aqui. Vamos que vamos, pessoal, mais um sábado para honra e glória do Senhor, amém? Esse é nosso discipulador, Adalberto. Esse é nosso discipulador, Adalberto. O que você veio fazer aqui nessa manhã? Receber a palavra de Deus. O que mais? Sair daqui com a vitória, com as bênçãos de Deus. Foi? Você veio aqui para receber o que Deus tem para você. Hein? E Deus tem o melhor para cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Deus tem o melhor para cada um de nós. Ele vai fazer o melhor para nós. Basta nós buscar, basta nós crermos. Tá? Fazer as coisas certas, andar no lugar certo, com pessoas certas. Tá? Aí as bênçãos de Deus serão derramadas para nós. Se nós sabemos andar com Deus. Eu quero ler um salmo aqui, eu quero que você preste atenção. Esse salmo é muito conhecido, tá? E eu quero que você preste atenção. Aqui no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizeste prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinho que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Tá? Aprende isso. Medita no Salmo, tá?
e Deus vai falar com você. Medita de dia e de noite. Tá? Deus vai falar com você, vai te dar força. E coloque em prática aquilo que você tem aprendido. Viva aquilo que você aprende. Tá? Aonde você anda, aonde você for, nos lugares bons, nos lugares que tem só palavra boa, se você ouvir e aprender e andar naquilo ali, você vai ter uma vida diferenciada. Mas o lugar que muitas vezes a pessoa anda, ele ouve coisas que traz problema para a vida dele, prejudica a vida dele. E se você quiser ter uma vida com Deus, ter uma vida diferenciada, anda nos lugares certos. Caminhe com as pessoas certas. Não anda com pessoa pior do que você. Anda com pessoas boas. Vai nos lugares certos. Qual os melhores lugares que você deve andar? Vai procurar Deus, vai procurar uma igreja, vai procurar andar com pessoas de Deus. Esses são os melhores lugares que você deve andar. Mas se você desviar o seu caminho e ir para lugares aonde vai trazer só problema para a sua vida, você sempre vai continuar no problema. Tá certo? Então essa é a palavra que eu tenho para você. Você que quer ter uma vida nova. Se realmente você está buscando isso. Se realmente você quer isso para a sua vida. Se realmente você quer ter uma vida nova com Deus. Se realmente você quer uma mudança na sua vida. Mas a escolha é sua, você decide. O caminho é esse. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. Está entendendo, meus irmãos? Então, se você quer andar com Deus, quer ter uma vida diferenciada, quer buscar algo para a sua vida de melhor, esquece das coisas velhas, as coisas passadas, as coisas que te prejudicou, as coisas que te prejudicam. Deixa para lá. Quando você sair daqui, que você descer essa escada, procura o caminho certo. Não procura o caminho errado, não. A decisão é sua. Ninguém vai decidir isso para você. Porque já foi dito, a profecia já foi falada para você. Está aqui a palavra, que é a profecia de Deus na sua vida. Amém? E nesta manhã, se realmente você veio aqui para adorar a Deus, para buscar a Deus, como eu fiz essa pergunta no começo, o que você veio fazer aqui? Se realmente você veio com essa decisão, então comece a adorar a Deus já. Comece a louvar a Deus. Comece a colocar o sentido nas coisas de Deus. Amém? Busque a Deus enquanto se pode achar. Amém? Vamos louvar o Senhor? Que está do seu lado. Amém? Pega na mão dele aí. Vamos fazer um círculo. Pega aí, meu irmão. Acorda, irmão. Vamos participar do culto. Fica em pé aí. Vai lá. Tá com a perna mais fraca. Aí, ó. Aleluia. O pessoal aí que estiver cortando cabelo, quem não tiver no corte, vem aqui pro culto, tá bom? Ora comigo assim. Fala, Senhor Jesus, eu quero ter um encontro com a tua presença. Nada vai impedir que o teu amor venha ao encontro da minha vida. Eu expulso agora toda ansiedade. Sai! Sai! Em nome de Jesus! Tudo aquilo que for do diabo, vai embora agora! Sai do meu caminho! Sai da minha vida! Vício maldito, sai da minha vida. Depressão, vai embora agora. Tristeza, angústia, desaparece. Diga assim, sai. Fala mais alto, sai. Sai. Em nome de Jesus. Amém, gente? Quem pode aplaudir ao Senhor? Levanta as duas mãos para os céus, lá em cima. Fala assim, o sangue de Jesus me liberta nesta manhã. O sangue de Jesus expulsa todo mal, em nome de Jesus. Amém, gente? Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, o sangue de Jesus está na sua vida. Amém? Aleluia. Pode se sentar. Vem cá, meu senhor. Oi, que manhã bonita, né?
Glória a Deus. Glória a Deus por cada um de nós que estamos aqui. Por cada um dos meus irmãos que estão aqui. O pastor pediu para eu trazer uma palavra. Eu me lembrei de uma palavra que o Senhor Jesus contou uma parábola, dizendo sobre a parábola do semeador. Nessa parábola, ela diz que o semeador saiu lançando suas sementes e a semente caiu em alguns lugares específicos. Ele está em Mateus 13, essa parábola, e diz assim: enquanto ele semeava, uma parte dessa semente caiu no caminho e vieram as aves, os pássaros, e comeram as sementes. E as aves comeram essa semente. Depois ele lançou essa semente no lugar onde tinha muitas pedras. Quem aqui é agricultor, mexe com terra? Quem aqui já plantou alguma coisa? Né? Então vocês sabem muito bem, se você lançar essa semente no lugar onde tem pedra, ela não vai nascer, né? Não vai criar raiz. Então, veio o sol e queimou essa semente, ela não produziu nada. Só que teve um lugar também que ele semeou entre os espinhos. E os espinhos sufocaram essa semente, ela não conseguiu germinar, não criou raiz e ela morreu também. Só que teve uma terra boa. Quem aqui é terra boa? O seu coração é terra boa? O meu pedido nessa manhã é que o seu coração seja uma terra boa. Aqui Jesus está usando a semente. A semente está no lugar da palavra de Deus. Então, quando essa semente for lançada na terra boa, que é o coração de vocês, nosso coração dessa manhã, ela tem que produzir. Então ele começa a explicar quais são esses solos. E ele explica essa parábola. E ele fala que o solo onde foi semeado nas pedras é o lugar onde o diabo toma essa palavra que foi lançada. Ela entra no coração da pessoa, só que de alguma maneira o seu coração tem outra coisa a não ser Deus dentro dele. Tem a riqueza, tem várias outras coisas que o lugar do seu coração tinha que ser o Senhor Jesus, mas não é. Então o diabo tem a legalidade de tirar essa semente que foi lançada no coração. Só que nessa manhã eu tenho certeza que o diabo não vai ter autoridade para tirar a palavra que Deus vai lançar no coração de cada um de nós aqui. E no final diz que na terra boa, que somos nós, amém? Quem é terra boa aqui? Amém? Nossa, tem ninguém terra boa aqui? Quem é terra boa aqui? Amém? Glória a Deus. O Senhor vai lançar semente no coração, nos nossos corações nessa manhã. E essa semente, que é a palavra do Senhor, ela vai frutificar a raiz. E não vai ser o pássaro não vai comer, os espinhos não vão sufocar, a pedra não vai sufocar, porque a raiz que vai ser criada hoje aqui nesse lugar vai se aprofundar no Senhor. E eu creio que seu coração é uma terra boa e você vai dar frutos onde você estiver, onde nós estivermos, que a palavra do Senhor permaneça e que o inimigo não tenha autoridade de tirar essa semente que vai ser lançada aqui nessa manhã. Amém? E que nós possamos frutificar, dar frutos, dar sombras, que você possa ser uma referência para a sua família, o seu testemunho possa ser referência para as pessoas que estiverem à sua volta. Amém? É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar nessa manhã. Amém. Obrigado, missionário. Irmão aqui hoje. Em alemão, vem cá, Hockenheim. Olha o nome do irmão, Hockenheim. Vem cá, profeta, fala de Deus e faz a oração do Pai Nosso em alemão. E nós, quem quer aprender alemão aqui? Quantos anos morando na Alemanha? 8 para 9. Então sabe fazer o Pai Nosso e vai ensinar pra gente. Amém. Não sou uma pessoa muito boa com palavras, mas quando o pastor me deu essa oportunidade, a única coisa que veio no meu coração foi que Deus fala comigo desde 2021, que é sobre amor. E eu queria ler em 1 Coríntios 13 a descrição desse amor, que é: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine.
ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se exoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. E eu tive a experiência desse amor em 2021, quando eu estava internado no hospital psiquiátrico. Eu estava completamente dopado de remédio. Eu não conseguia andar, eu não conseguia nem falar direito, mas eu tenho o privilégio de ter pais que oram por mim. E não era dia de visita, não era nada, mas minha mãe conseguiu entrar. Minha mãe conseguiu entrar e eu vi nos olhos dela um amor diferente de um amor de mãe. Porque acredito que o amor de mãe é o máximo que a gente consegue experimentar aqui na Terra, mas quando eu olhei nos olhos dela, eu vi um amor diferente, um amor que realmente tudo suportaria por mim. Foi quando o verso de João 3,16 queimou no meu coração, que é um que provavelmente todo mundo aqui conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E naquele momento eu entendi que o que eu estava passando, a minha depressão, a minha ansiedade, a vontade que eu tinha de me matar não era nada mais do que uma falta de amor por mim mesmo. Eu fingia que todos me odiavam, fingia que tudo estava contra mim, mas era o meu próprio coração. Era eu que me odiava, eu olhava no espelho, eu sentia ódio, nojo do que eu via. Mas nos olhos dela eu pude ver o amor de Jesus, e entender que Ele olha para mim. Independente do que eu tenho, independente do que eu sou, de quão sujo eu esteja, Ele continua me amando, igual Ele ama qualquer outra pessoa que você pode pensar, nossa, essa pessoa é incrível. Seja o pastor ou o missionário que você admira, Deus te ama do mesmo jeito que Ele ama essa pessoa. E isso foi trabalhando no meu coração durante muitos anos. Hoje, graças a Deus, eu sou liberto de depressão. E é uma palavra que eu sempre tento passar, que independente do que você passou, o amor de Jesus pode te alcançar. Essa semente pode frutificar no seu coração. Peraí, tá tudo mutado, pastor. Não, fica aí, meu garoto. Peraí. Pai nosso, irmão, vamos ficar em pé, gente. Alô? Alô? Ótimo. Você ora, vai orando devagarzinho. E nós vamos atrás, e nós vamos repetindo. Amém? Põe a mão no coração aí, gente. Vamos lá. Vater unser im Himmel, Vater unser im Himmel, Vater unser, Vater unser im Himmel. em Himmel. Vai repetindo também, gente. Repetindo. Vai repetindo. Geheilt werden dein Name, dein Namen, dein Reich dein Reich komme, komme, Wille Wille geschehe. geschehe. Wie im Himmel, Im Himmel, so auf Erden. so auf Erden. Unser tägliches Unser tägliches Brot 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 gibt gib uns heute. Não, agora travou. Gib uns heute und vergibt und vergib uns unsere Schuld. wie Wie auch wir wir vergeben vergeben unsere Schuldigen unsere Schuldigen und führe und führen
uns nicht uns nicht in Versuchung. Não, aí travou também. Vai lá. In In Versuchung. Versuchen. Sondern erlöse Sondern löse uns von dem Bösen. uns Von dem Bösen. von dem Bösen. Bösen. Denn dein Denn dein ist das Reich ist das Reich und die Kraft und die Kraft ist die Herrlichkeit ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. und Ewigkeit. Amen. Amém. Vocês entenderam? Ou não entenderam nada? Tá igual eu. Mas quem fez essa oração aqui vai abençoar a sua vida. Diga aleluia. Agora vamos fazer o seguinte. Vou chamar um pastor. Vem cá, pastor. Vem fazer. A palavra diz assim: deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicaro, perto das terras de Jacó, e dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede para mim água para beber? Que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: conheceras o dom de Deus, a quem é que te pede dar-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu tens como tirar água do poço, o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Então essa palavra nos ensina que se eu beber da fonte que é o Senhor, de mim jorrará água viva para outras vidas. E eu trago meu testemunho através dessa palavra, porque da mesma maneira que Jesus preparou o dia de ter esse encontro com essa mulher, Ele também preparou um dia para ter um encontro comigo. Talvez você olhe para mim e diz assim: a pastora sempre foi pastora. Ela talvez nasceu num berço evangélico. Talvez ela foi edificada ali por uma palavra desde a sua infância até a sua mocidade. Eu quero dizer para você que quando Deus prepara um encontro, quando Ele te escolhe no ventre da tua mãe, quando Ele te separa de uma forma diferente, para que Ele venha usar e de você jorre essa água viva, vai ter um trajeto, vai ter uma história. E eu tenho uma história desde a geração dentro do ventre da minha mãe, porque eu fui gerada com rejeição, porque ela não me quis. E no dia do parto dela, ela abandona a criança que já desde a geração ela dizia: eu não quero. Alguém vai querer aqui na cidade? E a palavra do Senhor diz para mim que aquele que beber da água vai jorrar fontes de água viva. Mas a minha mãe me deixa naquele hospital onde ela pariu. E a minha história inicia ali de abandono. Abandono da mãe, abandono de um pai que nem sabia talvez que minha mãe tinha eu na barriga, porque ele abandonou minha mãe, e o espírito de abandono que estava sobre ela, ela passa para mim. Porque ela foi abandonada grávida e agora ela abandona uma filha que ela também não quer. Porque o espírito de rejeição, ele é isso. É como esse rapaz contou agora há pouco. No coração dele, ele entendia que todas as pessoas o desprezavam, não queria, não gostava dele, mas era algo que estava dentro dele. Era algo que estava sendo gerado nele. E aquele desprezo, aquela coisa ruim que a minha mãe causou em mim, ela deu o que falar pelos anos e anos da minha vida. Eu me tornei uma jovem, uma família me pegou, me criou. Não era um berço evangélico, eu não conhecia Jesus, era um povo católico, outros macumbeiros, e ali eu fui criada. Mas na minha adolescência, no raiar da adolescência, do 11 a 12 anos, eu já ia para a igreja evangélica.
E por várias vezes eu chegava na minha mãe e dizia: agora eu sou crente. E ela dizia: você foi criada com católico, você é católico e não tem por que você ser crente. E logo aos 13 anos de idade eu saí de casa para morar sozinha. Passei os 13, os 14, os 15 anos com as piores classes de pessoas que eu pude conhecer. E aquelas pessoas colocavam no meu coração todos os dias que eu não tinha nada, porque eu usava das minhas amigas as roupas que já não serviam mais para elas usarem. Então elas começaram a colocar na minha cabeça que eu não tinha o que eu queria, porque eu não queria ser quem elas eram. Eu não tinha nada porque eu não saía para me prostituir. E se eu fizesse aquilo, a partir de então eu ia ter tudo que elas tinham. E se passou 3 anos eu ouvindo aquilo, servindo elas, limpando casa, fazendo serviço para elas, enquanto elas se prostituíam e tinham tudo que elas sonhavam. E um dia eu decidi que eu ia ser prostituta, porque eu não aguentava mais viver do resto daquilo que as pessoas não queriam mais. E eu viajei com elas a primeira vez, e ali se tornou 6 anos de prostituição, e eu rodando o mundo, o Brasil, eu não tinha casa, eu não tinha um lugar certo. Por várias vezes mobiliei apartamentos para me morar, mas eu passava 1 ano fora, quando eu voltava o que estava ali não prestava mais. E ali eu tive experiências a qual eu via que tudo que eu construía não ia para frente, tudo que eu construía acabava, todo o dinheiro que eu pegava acabava, e eu nunca construía nada. E eu tinha saudade de um Deus que eu não conhecia. Vocês já viram isso? Eu tinha saudade de Jesus. Quando dava no domingo eu pegava um táxi, um mototáxi, e perguntava para o táxi: você conhece alguma igreja nessa cidade? Porque eu quero ir. E aos domingos era a folga das prostitutas que morava dentro do cabaré, e a gente ia para a igreja. E por várias vezes eu ia sozinha, porque ninguém queria ir. E eu ia, e Jesus sempre falava comigo. Até que um dia o Senhor falou comigo, uma multidão de cerca de 3.000 pessoas. Eu lembro que o Senhor falou comigo, Ele usou a pastora da igreja. E disse para mim que eu me tornaria outra pessoa. E que dentro daquela cidade o Senhor ia mudar a minha história. E que ela ainda me viria no altar daquela igreja. E o Senhor me fez aquela promessa, aquela palavra ficou dentro do meu coração. Eu voltei para o prostíbulo. E eu me lembro que naquela mesma cidade, um dia, o Senhor preparou, como Ele preparou o encontro com essa samaritana, Ele preparou o encontro comigo. Eu estava vindo de uma festa, uma noitada, eu chorava, eu não estava bem, eu desci do táxi ali. O prostíbulo era longe da cidade, era um ambiente assim bem longe. E eu lembro que eu cheguei por cerca de 4 horas da manhã na porta, desci do táxi. Quando eu desci tinha uma senhora idosa, uma Bíblia grande, preta, daquelas ainda bem antigas. E ela estava em pé, naquele deserto, naquele escuro, naquela porta, esperando alguém que o Senhor falou com ela. Deus, quando Ele quer abençoar alguém, Ele levanta pessoas como esse projeto. Deus, quando Ele quer tirar alguém da rua, Ele prepara pessoas. Você conhece algum projeto que vai te buscar lá na rua e te traz? Você conhece alguma estratégia que te busca e te leva? O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer isso para você. O Senhor está mandando te buscar. O Senhor está levando preparados para falar de Jesus para você. Ele está te tirando de um ambiente de morte, dizendo para você ainda há esperança para a tua vida. O Senhor está levantando pessoas de perto e de longe para dizer para você: eu te dou uma oportunidade. Eu deixo você trabalhar aqui, eu deixo você morar aqui. Eu abro essa porta para você e você não está entendendo. No meio do deserto, no meio do nada, Deus levanta uma idosa. Onde é que você já viu um filho, uma filha, um marido deixar uma idosa sair de madrugada de casa e ter um encontro com uma mulher estranha dentro de um mato, um lugar onde ninguém ia? Mas o Senhor queria ter aquele encontro comigo. E eu cheguei ali, aquela mulher estava, e ela olhou para o céu, ela proclamou a Deus, ela levantou aquela Bíblia e ela disse: certamente o meu Deus vive, porque Ele disse que às 4 horas da manhã a filha amada dele estaria aqui nessa porta. E eu ouvi aquela palavra e ela entrou no meu coração, e eu, como eu já estava chorando, eu continuei a chorar. E automaticamente, irmãos, eu tenho certeza e convicção de que não era mais aquela mulher, o próprio Deus. Porque quando ela olhou para mim, ela já disse assim: deita aqui no meu colo, filha.
E no chão mesmo, aquela mulher sentou e eu deitei no colo daquela mulher. E ali o Senhor teve um momento de conversa comigo, onde o Senhor disse: filha, somente até hoje, todos os demônios que eu permiti aprisionar a tua vida, somente até hoje. E ele repetia essa mensagem para ela ficar no meu coração e na minha mente: filha, somente até hoje, todos os demônios que eu permiti aprisionar a tua vida até agora, é somente até hoje. Eu vou tirar todos os demônios que aprisionam a tua vida com as minhas próprias mãos. E ali aquela mulher começou a falar e chamar os demônios pelo nome. Eu gritava, doía, eu sentia dor em cada parte do meu corpo que ela tocava e chamava o demônio, doía o meu corpo e eu começava a gritar. E ali, irmão, foi o dia da minha libertação. Eu costumo pregar e dizer que quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, algo vai mudar na tua vida. Se você ainda não teve esse encontro, eu quero dizer para você, você ainda vai ter um encontro com Deus. Não importa de que maneira vai ser, porque a melhor maneira Ele já preparou, Ele já está preparando todos os dias. E você talvez ainda não percebeu. Mas eu não sei se vai ser dessa forma que você vai chegar para Ele. Mas de alguma maneira, de alguma experiência, Ele vai preparar para você ter com Ele. E ali, queridos, naquele dia o Senhor me deixou uma mensagem. Porque nada que vai acontecer na vida de alguém, Ele não deixa você disperso. Ele vai lá e te conta antes. É você que tem que abrir a tua visão e decidir se você quer ou não. Porque naquele dia o Senhor disse para mim: por 30 dias tu ainda vai permanecer nesse prostíbulo. Mas em 30 dias eu te mostro que tu teve um encontro comigo. Em 30 dias nenhum homem toca mais no teu corpo nesse lugar. Em 30 dias eu levanto pessoas para te abençoar sem precisar tocar em você. Em 30 dias eu levanto um homem, ele vai chegar aqui, ele vai te tirar daqui, ele vai te dar casa e emprego. E eu fiquei com aquela mensagem. Você precisa crer no que Deus está falando para você através dos profetas. Você precisa acreditar. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Porque se você olhar para a sua situação, você não vai acreditar. Mas eu peguei aquela palavra e entrei para dentro daquele prostíbulo. E todos os dias eu acreditava que esse homem ia chegar. E chegava ali os homens, e eles olhavam para mim, conversavam comigo, me elogiavam de várias partes. Uns diziam: ai, você é muito alegre, é muito comunicativo, é muito bom estar com você, mas eu quero sua amiga, eu vou te deixar aqui R$500. Chegava outra pessoa: nossa, como você é cheirosa, atraente, gostei de você, mas eu quero ficar com sua amiga, mas eu vou te dar aqui R$1.000. E tudo que Deus falou comigo aquele dia aconteceu. Passou-se cerca de 30 dias. Chegou um rapaz, ele disse: eu te observo aqui há muito tempo. Eu já vim aqui vários dias e eu olho para você. E eu queria namorar com você. Você não quer ir embora comigo, não? Eu tenho uma casa para você morar. Eu monto um serviço para você. Você faz o quê? Eu tenho tudo de salão de beleza. Eu te dou o salão para você ser minha namorada. E naquele dia eu lembrei daquela palavra. O Senhor disse que Ele ia chegar em cerca de 30 dias. E Ele chegou. E eu fui embora e abandonei o prostíbulo. Você sabe para onde eu fui? No primeiro dia eu fui para a igreja, que aquela mulher me entregou a profecia que ela ainda ia me ver naquele altar, naquela cidade. E eu disse: eu quero aceitar Jesus, porque a palavra que saiu da sua boca aconteceu na minha vida. E eu aceitei Jesus. E eu saí do prostíbulo, e aquele homem me ajudou por cerca de 7 meses. 7 meses a 8 meses depois, ele saiu da minha vida, porque era uma ordem de Deus. Deus disse: eu só levantei ele para te abençoar. Ele não é teu esposo, mas eu vou preparar um esposo. Mas agora é um tempo, eu e você. O Senhor vai preparar um tempo de cura para você. Você vai ser você e Jesus. Ele vai preparar você, Ele vai te curar para depois Ele te dar uma família. Porque foi assim que Ele fez na minha vida. Depois disso, irmãos, eu aceitei Jesus. Eu me tornei uma mulher de Deus. Depois disso, eu me tornei uma missionária. Eu fui fazer missões para os moradores de rua, para os meninos das casas de recuperação. Eu fui fazer tudo que eu não havia feito para Jesus em toda a minha história de fracasso. Nesse período eu procurei minha mãe, eu perdoei minha mãe que me jogou fora. Nesse período eu procurei honrar uma mãe que nunca me honrou. Nesse período eu procurei os meus irmãos. Nesse período eu descobri quem era a família do meu pai. Nesse período o Senhor estabilizou a minha casa. E quando Ele me deu um esposo, o Senhor disse para mim: eu vou te devolver o teu filho que tu deixou lá atrás.
e não vai precisar justiça. Eu entrego ele nas tuas mãos. E eu lembro, irmãos, que eu encontrei o Andrés, como qualquer um de vocês aqui. O Andrés estava numa casa de recuperação, estrangeiro, não tinha mais pai, não tinha mais mãe, não tinha mais irmãos. A família havia visto ele como alguém que já havia morrido, porque ele sumiu de casa havia 15 anos. E Deus restaura a minha vida e a vida do pastor Andrés, porque ele levou ele de volta depois de 15 anos, onde a família nem esperava mais dele aparecer. E nós temos uma família restaurada, porque a família do meu marido todos os anos está aqui no Brasil para ver aquele que era perdido, aquele que não era nada, aquele que não tinha esperança, aquele que não era homem de Deus, aquele que não conhecia Jesus. Agora é um pastor, agora é um homem que dá exemplo para eles, é um homem que tira foto, manda os projetos, manda onde ele prega, manda o que a gente faz aqui na terra para pessoas que não acreditam em Deus ainda, mesmo sabendo que o filho deles foi liberto. Mas nós temos que mostrar o quê? O que você está fazendo para mostrar se realmente tu é crente. Quer saber quem é crente? Mostra os frutos dele, que você vai saber se ele é crente mesmo. E assim nós temos feito para a família dele, porque eles ainda não creem que esse nosso Deus existe, que ele é bom, que ele cura, que ele sara, que ele liberta. E eu quero que essa palavra entre no teu coração nessa tarde, que Deus ainda faz milagres, porque Ele fez na minha vida. Eu decidi servir a Deus. O meu esposo decidiu largar a droga, ele decidiu largar o abandono, ele decidiu largar o roubo, a rua, a destruição. Ele disse: eu quero é esse Jesus, eu quero é esse homem que transformou minha vida, que trouxe essa mulher aqui dentro para me tirar desse poço, porque eu não sabia nem para onde eu ia quando eu saí daqui. Ele nem sabia para onde ele ia. O plano dele era ficar na casa, se tornar um pastor e cuidar daquele povo, porque ele não tinha para onde ir. Mas o Senhor o libertou. Amém? Acredita que Deus está levantando esse projeto para te ajudar? Acredita que você vai arrumar um emprego? Acredita que Deus vai levantar uma mulher para ser tua esposa? Acredita que Deus vai levantar um homem para ser teu esposo? E vocês juntos vão se levantar, porque é uma coisa de cada vez, irmão. Ele levanta quem te chama para ser crente, depois ele levanta um para começar a confiar em você, depois ele levanta outro e te dá um emprego, depois ele levanta um monte de gente e te dá tudo, e tu entra para dentro de uma casa. Porque quando eu casei com o Andrés, irmã, era 4 horas da tarde, eu estava casando e não sabendo para onde eu ia. Eu casei pela fé, dizendo: eu creio no Senhor, se Ele me deu uma palavra, vai se cumprir. E eu casei achando que eu ia ficar na casa de recuperação cuidando daqueles meninos. E quando eu saí daquele cartório, eu saí com mais de R$1.000 na minha mão. Oferta de pessoas que nunca me viu, que não me conhecia. E eles disseram: essa oferta é para você procurar um lugar para você morar. E eu, como sou mulher de Deus esperta, eu já tinha olhado a casa, já tinha liberado a palavra e dito: eu vou morar nessa casa, porque Deus vai me dar o dinheiro para me alugar ela. Quando me deram o dinheiro, eu já tinha falado, era com a dona. Eu não disse para a senhora que quarta-feira eu casava e eu ia alugar a sua casa, daqui o dinheiro. 3 meses de aluguel eu paguei de uma vez. Cadê a panela? Cadê a mesa? Cadê a cama? Cadê o colchão? Cadê o fogão? Eu não tinha nada. E eu entrei para dentro daquela casa e ali eu declarei que o Senhor ia dar tudo para nós morar naquela casa. Com menos de uma semana chega o pai do moço que pagou nosso casamento, um policial federal aposentado que Deus usou para entrar dentro lá da casa de recuperação e tirar o documento do meu marido, que ele não tinha documento para casar comigo. E ali os pais dele eram policiais aposentados, velhos, mas eram servos de Deus. Eles chegaram dentro daquela casa vazia e olharam para o meu esposo e chamaram ele de estrangeiro. E aquele velho disse: meu filho, o Senhor disse que é para me cuidar de você por 7 meses. Da sua comida, do seu aluguel ao seu chinelo, do seu cachorro à sua galinha. É para me fazer tudo por você, porque em 7 meses Ele vai mudar a tua história. 7 meses, irmão, aquele homem pagava nosso aluguel, nossa água, nossa luz, nossa feira. Nosso cachorro ia para aquele pet, banhava lá, tinha a coleira para não pegar pulga, para não pegar carrapato. O cachorro, até o cachorro era chique. E ele mobiliou a minha casa. Chegou o caminhão na porta da minha casa. E
disse, Helene, pastor Andrés, é aqui. Eu digo, mas nós não comprou nada. Ele disse, não, mandaram aqui para vocês, desceu todos os móveis. O Senhor fez o que Ele prometeu para o meu esposo, debaixo de um pé de goiaba, dentro da casa de recuperação. Ele de joelho dobrado. Ele disse, se tu aceitar casar com minha serva, eu abrirei o céu sobre a tua cabeça e eu vou te dar tudo, tu não vai pagar nada. E do jeito que Deus falou, Ele cumpriu. E por que você não crê? Que Deus já falou tanta coisa para você e você acha que não vai acontecer porque tu não tem nada, porque tu não tem parente, porque tu não tem família, porque ninguém vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai abrir a porta e vai te abençoar. Amém? Amém, pastor? Deus abençoe o Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Pastor Linho, deixa eu ver. Fica aí. Gente, o pastor Lívia e a pastora Lana são os pastores responsáveis pelo trabalho de evangelismo. E hoje, Lívia, abraça e bênção. Mais um filho nosso. Amém. Hoje, na hora que eu cheguei lá naquele ginásio e vi o tanto de gente que estava lá, e essa semana eu tive notícia que a polícia teve... Mataram 3. 3. 2 no coração. Olha, e o Espírito Santo, você sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Falou assim, esse lugar não é lugar para esse povo ficar. Eu vou liberar uma bênção na vida deles. Cadê a menina que estava aqui? Estava aqui agorinha. Como é que é o nome dela? Missionária? Não, a menina que veio lá da... Estava lá no ginásio. Cadê a Gleice? Cadê a Gleice? Falamos inglês? Chama ela, tá lá dentro, para estar assistindo o culto. Tem gente que perde a bênção. Olha o esposo dela ali. É para só ficar na cozinha quem é da cozinha. No banheiro. Tá no banheiro. E o Senhor falou sobre ela hoje. Que os dias dela está terminando ali naquele lugar. Não é mais para você ficar lá. Eu vi algumas pessoas se aproximando de mim e vi muita tristeza. E hoje eu vou te dar uma palavra. O seu lugar não é ali. Deus vai abrir uma porta na sua vida em nome de Jesus. Amém, gente? Orei por ela ontem. Sim. Orei por ela ontem. Fala para ela sair do banheiro e vir para cá. Vem, Gleice. Deus me tocou pra Vem pra cá, irmão. A senhora mesmo. Fica aí, fica quietinha aí, fica aí. Tá, deixa aí, fica aí, irmão. Fica aí, me ouve. A minha esposa, ela formou no seminário, e lá no seminário eles tinham uma roupa oficial de gala. Eu vi a senhora vestindo com essa roupa. E Deus está falando para a senhora, o seu tempo daquele lugar já acabou. Não é mais para você ficar lá. É tempo de você tomar decisão. Tem coisa que Deus quer fazer, mas a pessoa precisa abrir o coração e a mente. Amém ou não? Deus quer fazer da senhora uma pastora cheia do Espírito Santo. Eu vi algumas pessoas com uma profunda depressão. Gente, aquele lugar ali, posso falar uma coisa para vocês? Aquele lugar ali é um funil do inferno. Eu vi o inferno lá.
Enquanto eu estava naquele lugar, eu via demônios andando de um lado para o outro. E demônios com grandes correntes. E hoje o Espírito Santo está aqui, irmãos. Você vive na miséria se você quiser. Você vive na droga se você quiser. Se você quer ser filho do capeta, você vai continuar na sua vida. Ó, a droga vai chegar facinho, facinho na sua mão. Chega ou não chega, pastor? Chega. Cachaça, droga. Hoje, na hora que eu estava andando no meio daquela região de prostituição, o Espírito Santo falou assim: essas mulheres têm um mel, mas depois do final do mel, tudo fica amargo. E eu olhava para aquelas senhoras que estavam lá, eram verdadeiros potes de mel. Mas homem que deita com uma mulher daquela é possuído por demônios de pobreza. O cara deita com uma mulher daquela, daqui um pouquinho ele pensa: não, é só um programa, que nada. Você semeou o divórcio dentro da sua casa. E hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês querem Deus, vocês são bem-vindos ao Anjo da Fé. Nós não estamos aqui para brincar de instituição, ficar enchendo a barriga de vocês, de forma alguma. Olha, até o governo resolve esse problema de vocês. Mas se vocês querem uma mudança de vida, e eu vou falar uma coisa para vocês: para de brincar com a sua vida. Hoje eu vi 3 cruzes negras aqui. Eu vou falar, pastor, eu não estou nem aí. Tem gente que está marcado de morte e a cruz já está pronta. Ou polícia te mata, ou traficante te mata. E está aqui um profeta. Eu estive na presença de Deus essa madrugada. E o Espírito Santo falou assim: fala o que precisa falar. Tem gente que eu fico assim absurdamente encabulado. Como é que ela brinca com a vida? Hoje eu vou chegar essa mesinha para cá. Se vier uma pessoa, jóia. Se vier mais, jóia. Você quer uma interferência de Deus na sua vida e quer mudar de vida? Eu sei de uma coisa: tem um fogo queimando atrás de mim aqui, e vai queimar a sua vida também. Amém, gente? Se você quer mudança, eu queria orar com você em nome de Jesus. Se você quer largar dessa desgraça chamada droga, crack. Hoje eu sei de uma coisa: o Espírito Santo está aqui. Minha irmã, ei, hoje eu estou te dando a palavra. Você faz da sua vida o que você quer. Você pode voltar para cá e voltar para a praça. Hoje o Senhor está dizendo para você: o seu lugar é no púlpito. O seu lugar é segurando um microfone desse aqui, falando de Deus. Para nós, como a missionária falou aqui hoje. Se você quiser continuar do jeito como você está, é problema seu. O profeta que está aqui
está entregando a palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, você não sabe. A sua vida pode ser ceifada essa semana ainda. Você está passando medo de mim? Não, gente, não estou passando medo de ninguém. Eu trabalho com a morte o tempo todo. Eu vejo a morte o tempo todo, pastor. Esses dias atrás, em 2 hospitais que eu tive, vi muita gente morrendo durante 20 dias. Ligo a televisão, a morte está lá. Mas hoje, o autor da vida está aqui. Glória a Deus. E se você quer mudança, eu queria que você fizesse uma coisa. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Não, eu quero que venha aqui na frente. A direção é essa. Eu vou chamar os pastores. Vem cá, os missionários lá da MCM. Vem cá, meninas. Tem mais alguém? Vem pra cá. Mala Machiria. Deus quer fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus está querendo dar uma casa para você. Eu vou falar uma coisa para você. É vergonhoso a vida que você está levando. Glória a Deus. Eu vou pedir para os pastores impor as mãos agora sobre essa equipe que está aqui na frente. Vem cá, João. Vem cá. Lá machica, tá lá machita. Sim, Deus. Vamos orar agora. Pastores, põe as mãos sobre a cabeça deles. Amém? Vamos orar. Você ora agora, fala assim: Deus, muda a minha vida. Deus, tira esse vício maldito da minha vida. Tira tudo isso que não presta. Em nome de Jesus. Nós estamos liberando hoje uma palavra de vida. Vida, Senhor. Vida, Senhor. Vida. Pai, que o Teu Espírito Santo se encarregue de fazer uma obra no profundo do coração. Senhor, traz uma cura instantânea agora na vida dos teus irmãos. Deus transforma. Senhor Jesus. Lava caparabachito, não aguento mais. Eu não suporto, Senhor, viver essa vida. Glória a Deus. Muda tudo, Senhor. Muda agora, Senhor. Que eu, ao olhar para aquela praça, eu veja que ali está o fim da minha vida. Eu quero pedir, Senhor, muda tudo, Senhor. O Teu caminho precisa estar no meu coração. Senhor Jesus, eu quero um lar, eu quero uma casa para mim. Eu quero viver como filho de Deus, sem dependências químicas, sem vícios. Eu quero pedir, Senhor, uma libertação que vem de Ti. Me liberta, Senhor, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, eu lanço fora da minha vida todo mal. Eu quebro agora todos os pactos com o diabo. Está quebrado agora. Diz assim: Satanás, eu não aceito mais na minha vida tristeza, depressão. Vai embora agora. Revolta, vai embora agora. Eu quero, Senhor, mudanças que vêm de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Pode voltar para o seu lugar.